Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 1 a 19. Texto que iremos ouvir nesta manhã, a exposição da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 18, do verso 1 ao 19. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandassem homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, tema ao Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e o sustentei com pão e água. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor, eis que está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui na tua presença, reunidos para te adorar, para bendizer o teu nome, diante da tua palavra, ó Pai, que revela a tua vontade, ó Deus, o teu decreto, neste momento da história da redenção, na vida de Israel, a igreja do Antigo Testamento, e que também, ó Deus, agradou ao Senhor escriturar a tua verdade para a nossa edificação, a tua igreja hoje. Também nós, a quem Cristo já veio, a quem os últimos dias já chegaram, nós também podemos ouvir a tua voz, ó Pai, nesse texto, para a tua igreja em nossos dias. Podemos também, ó Deus, aprender
do teu plano de redenção em Cristo Jesus, sabendo, ó Pai, que esse homem do Antigo Testamento, Elias, tão somente é um tipo, uma sombra, que aponta para o nosso Salvador, que nos buscou em nossos pecados, em nossa idolatria, em nosso abandono do Senhor. O Senhor veio a nós pela tua graça, nos redimiu. Ó Deus, fala ao nosso coração, ó Pai, pela tua palavra. Usa esse momento, dá-nos do teu Espírito, exalta o teu nome. Venha o teu reino, ó Deus, sobre nós, sobre a tua igreja, sobre esta nação, sobre a nossa cidade, família. Ó Deus, seja exaltado o nome do Senhor. Exaltada a tua palavra, a tua lei, a tua verdade, a tua aliança. Seja bendita, seja exaltada. Sejam humilhados e frustrados, ó Pai, todos aqueles que abandonam ao Senhor, todos aqueles, ó Deus, que perturbam a Israel, a tua igreja, sejam frustrados, ó Pai, sejam de fato, que eles encontrem, ó Deus, a tua justiça, e aqueles que são teus eleitos se arrependam e creiam pela misericórdia do Senhor. Assim, ó Pai, fala conosco, dá-nos graça, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto a providência de Deus na vida desse servo, Elias, o servo do Senhor. Nós já temos visto como o Senhor usou esse homem de oração, que orou para que não chovesse, segundo a palavra do Senhor que havia dito a Israel, que se eles abandonassem a lei, haveriam maldições da aliança. Israel é o povo da aliança, Deus resgatou Israel, salvou, e então Israel é chamado a andar diante do Senhor, diante da aliança. E não pode mais viver como se fosse ignorante das palavras de Deus, embora muitas vezes isso aconteceu na história de Israel. E o povo então se voltou a ídolos, como Baal, em busca de chuva, de fertilidade, poste-ídolo, Astarote, outros deuses pagãos, misturando muitas vezes o culto do Senhor com o culto aos ídolos, a idolatria. E então nós vemos que Deus levanta o seu servo Elias, e Deus então escolhe, como ele faz no Antigo Testamento, como ele tem feito quando ele envia os seus servos, manifestando que a salvação é do Senhor, que o povo, na verdade, não busca a Deus por eles mesmos, é tendente ao se desviar. E então a redenção vem do Senhor, assim como o Senhor envia a Cristo na plenitude dos tempos, também durante o Antigo Testamento, o Senhor também, Ele mesmo, interviu na história, até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, antes da encarnação. O anjo da aliança muitas vezes apareceu ali, e Deus então enviou os seus servos ali na antiga aliança. E então, de alguma maneira, esses servos apontam para o nosso Redentor, para o nosso Senhor. Elias aqui, então, ele operou um milagre. Antes de vermos a seca terrível que estamos vendo aí no texto, nós vemos que Deus sustentou Elias e Deus usou Elias para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, um milagre da ressurreição. Algo que aponta para Cristo, que morreu, que ressuscitou, que aponta para a obra de Cristo, que aponta para o Senhor, que é o dono da vida, que tem poder para ressuscitar. Então, no Testamento, nós já temos esse propósito de Deus sendo manifesto ali, através daquela ressurreição, deste grande milagre. A providência do Senhor na vida de Elias, sustentando ali no ribeiro, mandando pão, mandando carne pela boca de corvos. E como vimos, Deus retirou Elias ali
do povo, por um tempo escondeu Elias. Na verdade, há uma perseguição em Israel, há um abandono de Deus. Nesse momento, irmãos, da história de Israel, é como se para Israel Deus houvesse morrido. Para eles, Baal é Deus. Não estão servindo ao Senhor. O próprio rei casou com uma mulher sidônia, Jezabel. Os profetas do Senhor estão sendo perseguidos. E enquanto isso, os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo comem da mesa do rei, são sustentados pelo tesouro real. Enquanto isso, pela misericórdia de Deus, Deus sustenta Elias pela boca de corvos, porque Ele é Senhor, porque Ele cumpre os seus propósitos, Ele opera maravilhas, e Deus sustentou a Elias, depois na casa de uma viúva. Não faltou azeite na botija, nem farinha. Ele multiplicou ali. Então nós vemos que Deus permitiu esse isolamento de Elias, foi da vontade de Deus. Então Elias, ele é, na verdade, até perseguido nas outras nações. A fome continua nesse momento, embora no começo do nosso texto, Deus diz a Elias que ele se apresente a Acabe. Acabe está procurando Elias por toda parte para o matar. Ele odeia Elias, porque Elias lembra a ele do seu pecado. E então Acabe está ali meio que desesperado. E nós, irmãos, nós que somos de uma região árida, nordestinos, nós sabemos o que é a estiagem, a seca, a fome, que desola a terra, que traz a fome. Muitos até fogem desses contextos de estiagem, não há mantimento na terra, a terra padece. A miséria, pobreza e fome por todo lado. E isso também está acontecendo aqui. Nesta terra que Deus deu a Israel e disse, é terra que mana leite e mel. Uma terra boa, uma terra de orvalho, de chuva. Mas porque sabemos, é a maldição da desobediência que está sobre Israel. E então Acabe está ali procurando Elias por todas as terras, e Acabe também está preocupado apenas com os efeitos da seca, da estiagem. Acabe está preocupado com o seu exército, com os seus cavalos e mulos, com os seus animais. Ele não está preocupado com o povo de fato, com as vidas, com o seu próprio pecado. Porque se estivesse, se arrependeria do seu pecado. Se voltaria para o Senhor, porque Ele, de certo modo, é a causa de tudo isso que está acontecendo ali. Então, nesse contexto de Israel, que nega o Senhor, persegue... Vejam, isso aqui é a igreja do Antigo Testamento. Veja bem, preste bem atenção, que nós vamos ter essa aplicação aqui durante a exposição. Nós temos que ter muito cuidado com uma perspectiva que torna a igreja infalível. Essa é a perspectiva que a igreja cristã caiu, a igreja romana, e depois nós vemos na Reforma um rompimento com a igreja que se dizia a igreja oficial. E nós temos que ter cuidado. Nós louvamos a Deus por termos uma denominação que podemos pregar o evangelho, não é perfeita. Mas nós devemos lembrar também, irmãos, devemos ter cuidado para não considerarmos a igreja, a instituição, a igreja visível, infalível. Porque aqui está a igreja do Antigo Testamento, adorando a Baal, prestando culto aos ídolos, perseguindo os profetas do Senhor. Aqui está a igreja. Então, esse pensamento de tornar a igreja completamente infalível, inerrante, isso é perigoso. Porque a igreja, ela pode tropeçar também e cair, e se desviar.
da revelação daquilo que Deus deu, daquilo que está escrito. Então, em meio a um contexto como esse, Deus preserva o seu servo. Deus está tratando também com Elias, santificando, preparando para esse encontro. Mas vejam que passou aí os 3 anos que a palavra de Deus diz que Elias disse pela autoridade do Senhor a Acabe. Veja que no começo do capítulo 18 diz, no 3º ano, Deus disse, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema. Meus irmãos, então, Deus sabe o que faz. Ele trouxe um juízo para Israel. Há uma agenda, há um propósito nessa fome. Deus está operando, Deus está usando isso para buscar a sua igreja. Até mesmo essa circunstância está nas mãos de Deus. Deus é fiel à sua aliança. Deus envia o seu profeta. Como sabemos, ele enviou Cristo, o profeta maior, o último. A palavra final. O nosso profeta, de fato, é Cristo. E aqui Deus envia Elias. E a terra estava num estado de calamidade. E o motivo, o profeta estava ali, e ele havia apontado, o motivo era o pecado, a idolatria. O motivo não é explicação científica. Não é nenhum efeito que a ciência pudesse explicar. Mas Deus é Senhor sobre a sua criação. Ele pode preservar, mas Ele pode também castigá-la com os seus juízos. Ele é o Senhor. Só Ele é Deus, só Ele tem soberania e governo. Então, em meio a esse contexto, nós vemos como, irmãos, como o coração não regenerado, como é terrível o pecado. E muitas vezes nós falamos de pecado só como um ato de pecado. Não, o ato de pecado, nós pecamos porque somos pecadores, ou seja, o pecado praticado, ele é um sintoma da natureza. O homem está no estado de pecado. A sua natureza está morta em delitos e pecados. O coração é de pedra, é duro. Não se arrepende por si mesmo, não busca a Deus. E nós vemos isso na vida de Acabe, que é o rei de Israel aqui. Alguém que deveria também, como Elias, ser um tipo de Cristo. Alguém também que no contexto da antiga aliança deveria apontar para Cristo com a sua vida, como é o caso de Davi. Mas nós vemos então, irmãos, aqui que o Acabe, se ele tivesse preocupado mesmo com o próximo, ele se arrependeria dos seus pecados. Buscaria a Deus, mas não. Nós vemos no verso 5 ele dizendo ao seu mordomo, Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água, a todos os vales, pode ser que achemos ervas para que salvemos a vida a cavalos. Veja a grande preocupação do rei de Israel. No momento de calamidade, está preocupado com os animais. É dito, a história diz que, ali no contexto ali das guerras desse rei, ele havia feito um grande exército de cavalos, de cavalaria. Então ele estava procurando pasto para os seus animais, ou seja, não está buscando se arrepender. Meus irmãos, nós vemos então o estado de miséria de Israel. O que foi Israel no tempo de Salomão? No tempo de Davi, e agora nós vemos aqui toda essa miséria. E esse pecado, irmãos, como temos visto também por influência de Jezabel. Acabe e Jezabel fizeram
uma colheita maldita, eles plantaram a idolatria, estão colhendo juízo do Senhor. E se fosse possível, eles teriam acabado com a fé de Israel. Veja a fúria do inimigo, da descendência da serpente, de Satanás. O texto nos mostra, irmãos, que Jezabel buscava exterminar os profetas do Senhor. E Obadias, que era um servo da corte de Acabe, ele era um homem temente a Deus, embora ele alguém de importância, um mordomo, um comandante ali, um gerente, debaixo da autoridade de Acabe. E no verso 4 ele diz, o texto diz que esse mordomo, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, ele tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Veja que Jezabel, Acabe queriam exterminar o culto do Senhor. Queriam acabar com a adoração verdadeira, com os profetas de Deus, com aqueles que apontavam para a aliança, para o culto bíblico. Queriam acabar, ao invés de se arrepender, se voltarem para o Senhor, os seus esforços eram para atacar a fé que o Senhor deu a Israel, a sua lei, a lei da aliança. E, meus irmãos, interessante, né, é isso, a dureza do coração dos não regenerados. E nós vemos também, em meio a isso, como Deus preserva a sua igreja. E muita gente, irmãos, só aceita, só querem viver o que eles chamam de os milagres de Deus. A igreja hoje, eles perguntam, na sua igreja, vocês vivem lá os milagres de Deus? Porque na minha igreja, aqui nós temos os milagres de Deus. E claro, irmãos, Deus, o Deus que pregamos é um Deus de milagres, mas o mesmo Deus que operou nos corvos para levar comida para Elias, é o mesmo Deus que usou Obadias para esconder de 50 em 50 nas covas os outros profetas, e que Elias acha que ficou só, né? Depois Deus vai revelar a ele que Deus preservou 7.000. Mas havia outros 100 profetas que Obadias, pela ação de Deus, pela providência de Deus, uma providência ordinária, Deus cuidou desses profetas numas covas. Então, enquanto, como o comentarista da nossa, que tem um comentário aí da nossa editora, né? Comentários expositivos em 1 Reis, ele diz que é de 100 para 1. Enquanto Deus operou o milagre na vida de Elias, usando a viúva, Deus também, irmãos, ele sustenta a sua igreja por meios ordinários. Ou seja, na verdade, esse discurso de viver de milagres, isso na verdade é provar a Deus muitas vezes. Porque Deus, ele quer lhe sustentar e ele usa também o trabalho. Ele usa também os meios ordinários. E muita gente quer viver esperando que os corvos também venham lá colocar comida na boca deles. Altamente antibíblico essa perspectiva. Não condiz com a Escritura. O mesmo Deus que opera grandes milagres, que ele pode curar sem a medicina, ele usa a medicina. E muita gente não quer usar os meios ordinários. E acha que é muito espiritual, porque a igreja dele é a igreja que tem os milagres de Deus. Meus irmãos, então nós vemos aqui o milagre do Senhor é real, mesmo que seja por meios ordinários. Os livramentos de Deus são reais. Mesmo que ele use um Obadias como este, para preservar os profetas do Senhor. Mas enquanto isso, irmãos, nós não vemos uma palavra de arrependimento da parte de Acabe. E nós vemos esse modelo na vida dos ímpios na Bíblia, dos não regenerados. É o caso de Faraó, que foi endurecido, que não se arrependeu.
E no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, o texto diz em Apocalipse 16, do verso 10 a 11, que quando o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas em dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Muita gente acha que sofrimento converte gente. A gente está vivendo um tempo aí de juízo, né? De disciplina, de problemas, de crises. Nosso país não é um país de liberdades. Você não é livre para viver a sua vida, você tem medo. Você tem medo de poder desenvolver suas habilidades, de investir em algo. O futuro é tenebroso. Mas, irmãos, nós não vemos os homens se arrependendo, buscando a Deus. Sempre estão procurando, a desculpa é sempre alguma coisa fora. É sempre estar no outro, sempre tem algum, só o Estado, alguma coisa fora. Mas os homens não param para olhar, fazer uma introspecção. Há uma superficialidade. Os homens não param para olhar para dentro de si e se arrepender. Confiar no Senhor, que é o que vemos. Deus é fiel. No meio da maior seca, estiagem ali em Israel, Deus preservou os seus. E muita gente acha então, e que quer dar uma de Elias, né? Então eu vou orar para Deus mandar a seca ali sobre o juízo, porque muitos acham que a igreja precisa de mais sofrimento para ser fiel. Será, irmãos? Ou será que uma igreja fiel vai atrair mais sofrimento e perseguição? Será que não é uma igreja fiel, os fiéis, que vão ser perseguidos por causa da fidelidade ao Senhor? Porque nós vemos que Deus mandou seus juízos e não houve arrependimento. A cegueira, o rei não reconhece a prova de Deus por trás da seca. Então muitos acham que creem, né? Pessoas que creem num purgatório, eles acham que então ali, depois de, 1000 anos no purgatório, as pessoas vão se arrepender e pagar ali as suas dívidas, algo desse tipo. Não, irmãos. Se não for a graça de Deus, e o tempo da graça é hoje. O tempo da graça é esse tempo em que estamos pregando o Evangelho. Se os homens não se arrependerem dos seus pecados, pela graça de Deus, estarão cada vez mais endurecidos como Acabe, preocupados com cavalos e mulos. E nesse sentido, Acabe não aponta para Cristo. Ele é totalmente diferente de Davi. Davi pecou e Deus endureceu o coração de Davi para ele fazer um censo em Israel. E Deus veio com juízos na época de Davi também sobre Israel. Mas a reação de Davi foi eu quem pequei. Eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram tua mão contra mim, a casa de meu pai. Vejam um rei, segundo o coração de Deus, eu pequei. E o nosso rei Jesus, ele não pecou, mas ele assume a nossa responsabilidade. Já Acabe não. Ele foge da responsabilidade. Ele diz, não, foi alguém. Não, na verdade é Elias. O problema é Elias, é um perturbador de Israel. Esse povo aí quer ser mais bíblico do que os outros. Esse pessoal é problema demais. Então, na verdade, quanto mais a seca se prolongava, mais indignação crescia no coração de Acabe. Ele estava indignado não contra ele mesmo, que era a causa daquela seca, mas contra o servo do Senhor. E Jezabel também odiava os servos do Senhor.
Jezabel, irmãos, ela queria exterminar os profetas do Senhor. Veja no verso 13 também, Obadias, argumentando com Elias, diz: acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e com água? O rei odeia Elias e os profetas do Senhor. Enquanto isso, irmãos, onde é que estavam os profetas de Baal e os do postídulo? Comendo da mesa do rei, gordos, sustentados lá pela mesa do rei, e os profetas do Senhor nos buracos, sendo sustentados pela graça de Deus, pela boca de corvos, pela ação da providência de Deus, através de homens tementes a Deus, como Obadias. Elias é procurado por toda parte como inimigo de Israel. E agora o Senhor aparece a Elias, no começo do capítulo 18, dizendo: vai, te apresenta a Acabe, aquele que quer tirar a vida de Elias. Então, irmãos, nós vemos na palavra do Senhor, como também Paulo diz em Romanos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é seca, juízo, não é pandemia, não é problemas na economia, não é governo maus, né? Embora sabemos também que maus governos são evidências de juízo de Deus sobre a nação. Se o governo está ruim, ore. Reconheça que a nossa nação deveria merecer até mais juízo do que está. Era para ser pior. Está ruim, era para ser muito pior. Deus ainda tem misericórdia de nós, irmãos. Então, em vez do povo buscar a Deus, orar, buscar ser fiel à Escritura, se voltar para o Senhor, para a aliança do Senhor, não. Acabe não se arrepende. O povo todo adorando a Baal, adorando aos ídolos, ao poste. Porque o sofrimento, irmãos, por si só, não tem poder regenerador. Não regenera. O sistema carcerário, né, eu acho que o pessoal acha que você manda o bandeia, e ele vai, os humanistas, eles creem que ficar lá na cadeia vai recuperar aquela pessoa. Ele vai sair melhor, e depois solta aí no Natal, solta todo mundo. Porque o homem sem Deus, o homem natural, o mundo, o humanismo, ele acha que o problema do homem é o meio, é a sociedade. Eles acham que o homem ele nasce como um papel em branco, uma tábula rasa. Ele é inocente, ele é fruto do meio. E eles acham que esse homem pode ser recuperado, pode ser salvo por outra coisa que não Jesus Cristo, outra coisa senão o Evangelho. Então eles buscam ser os redentores, mas não salvam, não tem poder para salvar. Então, se o sofrimento salvasse, não houve povo que sofreu mais na história do que os judeus. E nós vemos que só os eleitos foram salvos. O resto está aí, se perderam. E esses judeus aqui, na verdade, representam os não eleitos. Na verdade, haviam, mesmo em Israel, no Antigo Testamento, haviam os eleitos e os não eleitos. E hoje a mesma coisa. Não é sofrimento que vai mudar alguém se não for a graça de Deus. Então, Deus pode usar o sofrimento, sim, é verdade, para nos santificar, com a graça dele. Então, claro, irmãos, não estou negando que em meio aos sofrimentos,
Deus está operando em nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas com a graça de Deus, não é o sofrimento só. Por outro lado, também a prosperidade, experimentar a bondade do Senhor, também não transforma. Só bênçãos materiais não transforma corações. Porque corações não regenerados, quando prosperam, se esquecem de Deus. Se rebelam contra o seu Criador. É isso que vemos em Acabe. E é por isso que Deus agora manda a seca como um juízo. Fome extrema. Mas, como vemos, o pecado continua algo irremediável, se não for a graça de Deus. Então, nós vemos que Acabe se torna inimigo de Israel. O rei de Israel se torna inimigo de Israel. Massa de manobra de uma mulher ímpia, inimiga do Senhor. Um apóstata dentro da igreja. Casamento misto. Não nasceu de novo, não era regenerado. Era da igreja visível, mas não era. Era do povo de Deus, mas não era povo. E nesse mesmo texto você encontra Obadias, homem temente a Deus. Está ali servindo a Acabe, que é o rei, mas você vê que ele é um homem temente ao Senhor. Um servo do Senhor. Então, irmãos, Acabe vai ter com Elias. E nós vemos que Elias vai ter com Acabe, né? Elias vai ter com Acabe, mas depois também que Obadias diz a Acabe que viu Elias, Acabe vai ter com Elias também, certo? Veja aí isso, a partir do verso 16, foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Primeiro, então, vemos o próprio Obadias conhecia Acabe, que ele mataria a ele se ele tivesse encontrado com Elias e não tivesse feito nada. Então, o tamanho do ódio, Obadias sabia. Era um ódio de morte. Obadias tinha medo de dar notícia e de Elias sumir. O Espírito do Senhor levar Elias embora de novo para outro lugar. Então, Acabe foi ter com Elias, e nesse encontro com Elias, vemos Acabe quebrantado, mas irado, rebelde. Quando ele encontra com Elias, a frase dele no verso 17 é: és tu, ó perturbador de Israel? É isso que esse homem diz diante do profeta do Senhor, um coração duro, impenitente. Coloca a culpa sobre Elias. E a pergunta é: quem é o perturbador de Israel nesse texto? Quem causou esta crise em Israel? Foi Elias? Será que foi Elias que causou essa crise? Então, Elias é o servo do Senhor. Ele vem com boas notícias, ele vem com um chamado ao arrependimento. Ele prega que só o Senhor é Deus, mas ele é recebido como um fora da lei, um perturbador de Israel. Então, essa é a palavra de Acabe para Elias. Ele não reconhece o seu erro. Então ele não aponta para Cristo, como Davi. Davi tinha erros, ele não é um tipo perfeito de Jesus, porque Jesus não tem pecado, nunca pecou. Jesus é o nosso rei, perfeito. Ele reina à destra do Pai, ele é Senhor, é o nosso Salvador. O nosso juiz é o nosso rei. O Senhor Jesus, aquele que nos ama, deu a sua vida por nós, mas aqui nós vemos esse rei de Israel ímpio. Mas nós vemos ao mesmo tempo aqui Elias como um tipo de Cristo, que não aceitou a iniquidade de Israel.
E por isso agora é acusado, é taxado de perturbador. E meus irmãos, se olharmos para a história do povo de Deus, não é assim que os servos fiéis de Deus têm sido recebidos? Cristo não foi tratado assim? Foi odiado. As pessoas desejavam matá-lo, ele só fazia o bem. E nós vemos que o apóstolo Paulo, quando se converteu, como já vimos aqui em Atos, que era dito de Paulo, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. É isso que vemos na Escritura. Irmãos, nós como igreja, veja bem, o que acontece? Lá em Atos é verdade, no começo, que a igreja contava com a simpatia. Né? Ali é um momento da igreja, o início da igreja, havia ali, eu creio que a igreja estava cheia do Espírito, avivada pelo Senhor, cheia de graça, de amor, dos frutos do Espírito. Mas muitas vezes nós queremos cativar a simpatia do mundo. Mas a pergunta é, será que o mundo precisa de alguma coisa para nos acusar? Meus irmãos, a nossa fidelidade atrai o ódio do mundo. Se não tiver, a igreja era perseguida, lá depois que Cristo veio, no começo da história da igreja. Porque a igreja dizia, Cristo é o Senhor, não César. Por causa da sua fé, daquilo que cria. E o pessoal acusava, esse pessoal da igreja, esses cristãos aí são incestuosos, são canibais. Jesus disse, João 7, o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. E depois também nós sabemos que o mundo vai nos odiar, porque nós estamos nele e fazemos também as suas obras. Então nós devemos ter cuidado, porque, na verdade, o mundo vai procurar alguém para acusar. E lembra de Nero? Nero incendiou Roma, né? Quem foi que ele acusou de ter incendiado Roma? Os cristãos, a igreja. Então, esse desejo de ser popular, de contar com a simpatia de todo mundo. Meus irmãos, nós estamos aqui para pregar que só há um Deus, para ir contra os ídolos, condenar o pecado, anunciar o céu, o inferno, anunciar que só há salvação em Cristo Jesus, que Deus é Senhor, Ele é livre, Ele é soberano, Ele salva quem Ele quer, salvação é dEle. Ele escolheu um método, especialmente para isso, que é a pregação, e que Ele envia o seu Espírito, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, para afirmar a autoridade da palavra de Cristo, das Escrituras, para ir contra os ídolos do humanismo. Você acha mesmo que é porque as pessoas não estão nem aí porque a gente está dizendo, eles não estão nos ouvindo mais, né? Ou a nossa voz foi abafada da igreja. Mas pode ter certeza que no momento que eles entenderem o que a gente está dizendo, pode ter certeza que seremos perseguidos. E de certa forma já somos, né? Mas algo mais particularizado, muitas vezes, não algo na esfera pública, mas também na esfera pública. Então, os verdadeiros crentes, irmãos, vão ser considerados perturbadores da ordem, porque eles não vão se submeter a Baal, ao culto idólatra. Não irão submeter às suas consciências. Aquilo que não é bíblico, aquilo que é místico, aquilo que não agrada ao Senhor. Uma piedade de fachada, hipocrisia, um moralismo que não salva. Moralismo não salva. Você e eu, nós somos filhos de Adão, pecadores.
Nascemos mortos em delitos e pecados. Só somos salvos pela graça de Deus. Moralismo não salva. E as igrejas, irmãos, não estão pregando Cristo, mas moralismo. Seja bom. Como se nós não conseguimos nos transformar. Quem nos transforma é Deus. O Espírito aplica aos nossos corações o que Cristo fez na cruz, de modo soberano. Deus vem a nós, Deus intervém na nossa vida, nos salva de nós mesmos. Não é moralismo, não é entre na igreja, obedeça aqui essa lista de coisas. Aí fica todo mundo fiscalizando, né? Um moralismo, para ver se é crente mesmo. Não, irmãos, crente é um pecador salvo pela graça. Como fruto dessa salvação, nós vamos fazer boas obras. Nós vamos ser pessoas melhores a cada dia, né? Não perfeitos. Mas uma característica do crente, então, não é que ele não peca, mas que ele se arrepende, que ele assume o seu erro. Mas quando pregamos, apontamos os ídolos, e as pessoas viram inimigas de nós, o que é isso? Diante desse texto que estamos vendo. Quando a Bíblia é pregada com clareza, e as pessoas dizem, eu não quero, o que é isso? Que cristianismo é esse? Porque tudo bem, nada contra, errar, se estão errados, não tem problema. Se nós estamos errados também, porque temos que ter cuidado, porque é fácil olhar o cisco no olho do outro e não ver a trave no nosso olho. Então, nós temos que também nos fazer o autoexame, ver os nossos erros também, não só falar, mas só fala dos erros das igrejas dos outros. Não. Nossa igreja também precisa de reforma. Nós não, esse pastor só critica as igrejas dos outros, só faz isso, só faz outra coisa. Não, irmãos, não é isso não. Nós queremos ser fiéis a Deus. E pregamos a Cristo. E também, se tiver errado também aqui, nós também temos que estar atentos para ser fiéis ao Senhor. Então, finalmente, o ímpio, ele não tem argumento. Ele vai dizer que a culpa é dos outros, a culpa é dos perturbadores de Israel, a culpa é de Elias, é desses crentes. Tá vendo a crise aí? Esses crentes aí não sabem votar e é tudo ignorante. A culpa é desses crentes mesmo. Tem que acabar com os crentes, né? Que aí o Brasil vai... Não é isso que o mundo faz? Você fica tentando ser simpático aí para o mundo. É isso que eles são da igreja. Enquanto não se arrependerem, né? O nosso desejo é que se arrependam dos seus pecados. Então Acabe diz, és tu, perturbador de Israel. Você, crente. Você. Por isso que o Brasil está assim do jeito que está. Por isso que a crise, está vendo? Vocês são ignorantes. Vocês perturbam o nosso país com essas conversas aí de crente. E aí Elias responde, eu não tenho perturbado a Israel, verso 18, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Você, Acabe, você que é ímpio, tudo isso que está acontecendo é culpa sua, porque você está sendo omisso, você abandonou a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a aliança de Deus, e você está na idolatria, servindo a Baal, seguistes aos Baalins, a culpa é sua. Quem é o verdadeiro perturbador de Israel? Então Elias, irmãos, ele trabalha pelo bem de Israel, e Acabe trouxe perturbação para Israel, juízo de Deus. E é muito triste, irmãos, porque nós vemos em Acabe um exemplo daqueles que resistem ao Espírito Santo. Na teologia existe um pecado que é chamado a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um tema polêmico, mas em geral, no meio reformado,
esse pecado ele é considerado a apostasia, a resistência à pregação. E em 1 João 5,16 ele diz: se alguém viu seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. E Marcos 3:29 diz: qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Então, quando os homens resistem à palavra de Deus, não é contra nós, que somos ministros, que eles resistem. Isso é muito triste, irmãos, é muito perigoso. Você ouvir a palavra de Deus e se endurecer, não aceitar aquilo que é bíblico. Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós. Então, o pecado de Acabe, o que coloca Acabe numa situação perigosa, não é que ele é pecador, Davi também era. Mas é a resistência à pregação, ao profeta. A resistência. E é isso que está acontecendo aí fora também. O Brasil, é terrível a situação, né? Do Brasil, a imoralidade, a violência. Mas o pior, irmãos, o pior pecado, o que nos faz realmente ficar preocupados é que nós temos a Bíblia em nossa nação, estamos pregando o Evangelho, e os homens não dão a mínima, estão preocupados aí com seus cavalos, né? Com as suas contas bancárias, com seus ganhos, com o seu prazer, com o seu lucro, com aquilo que agrada a carne, com agradar a si mesmo, com servir a si mesmos. E o pecado se multiplica. Mas o pior pecado é abandonar o Senhor. É cair no politeísmo, como Israel fez. Não, Baal, para eles Baal também é Deus. Até que o Senhor talvez seja Deus, mas Baal também. Isso ofende ao Senhor. Então a ofensa contra Deus num país como o nosso é muito grande. E nós perdemos isso. Muita gente, as gerações que estão vindo aí, vão, se a gente não tiver cuidado, se a gente não pregar o Evangelho, vão achar que tudo é normal. Matar, assassinar uma criança, porque o corpo é meu, e eu não quero, é normal no ventre. Matar uma criança, assassinar um inocente é normal. Perverter o gênero, ser de outro, tudo é normal. Porque não há lei, eles não creem em Deus, eles não creem que há um Deus criador, que também é legislador, que é santo, que nos deu a sua lei. E eles então criam a sua religião, seus ídolos. E muitos cristãos sofrem de uma crise, que nem o povo de Israel. O povo de Israel aqui, mas é o povo de Deus aqui. Então muitos cristãos estão em dúvida se servem a Baal ou se servem o Senhor. Se vão cultuar a Deus, o Deus da Bíblia, do jeito que ele diz que é, ou se vão servir aos seus ídolos. Confiar nos seus ídolos, do humanismo, do secularismo, de tudo isso aí que tenta entrar na igreja. Então, irmãos, não achemos que a igreja está imune à idolatria. Israel não esteve. Então, nós vivemos numa época e aí nós somos uma igreja que, pela graça de Deus, tem uma doutrina bíblica. Mas aí nós vemos que, mesmo entre nós, não há... Sabe por que não há unidade na igreja? Porque muitos abandonaram a doutrina da Escritura, a nossa herança. E aí nós que queremos pregar o que é a nossa fé, nossa herança, que é bíblico, as pessoas acham que nós somos perturbadores.
Então, o que acontece, na verdade, é que a igreja, muitos atribuem a infalibilidade à instituição em si. E aí, às vezes, você está aqui como um pastor, os pastores que estão pregando, expondo a Bíblia com fidelidade, são fiéis à doutrina. Aí, quando vê, sai no jornal, uma outra igreja da nossa federação de igrejas, com idolatrias. E nós somos perturbadores ainda. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Aquele que está em pé, veja que não cai. Isso cabe também para as denominações, para as igrejas. Nós, de maneira individual, temos que ser fiéis, mas como igreja de Cristo também. Mas nós não devemos nos surpreender se vão ter aqueles que não querem ser fiéis à palavra de Deus, à lei de Deus. Que não quero servir do meu jeito mesmo, do jeito que eu sempre fiz. Se está errado ou não quero saber. Se é fiel ou não à palavra. Então, nosso papel é ser fiéis a Cristo. Pregar a palavra de Cristo. Anunciar a Cristo. Como lemos lá no Novo Testamento, com armas, né? Com as armas espirituais. Com a palavra de Deus. Ser fiéis a Cristo. Então o texto encerra aí, ele encerra com a coragem, né, desse servo do Senhor, de Elias, pela graça de Deus. No verso 19 ele diz: manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. E aí nós vamos ver depois, em outra oportunidade, esse momento aí deste encontro. Mas nós, irmãos, sabemos que o nosso Elias maior já veio, Cristo já veio. Ele já nos resgatou para sermos livres, para obedecer à sua lei, para nos separar dos ídolos. Mais e mais, nós temos que, como lemos lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios 6, que comunhão há entre o templo de Deus, que sois vós, e os ídolos? Nós, irmãos, a igreja, somos o templo de Deus. Não há comunhão da luz com as trevas, com o paganismo, não há. Vamos ver lá para encerrar, encerrar lendo essa passagem lá em 2 Coríntios 6, como uma exortação final aqui para nós, a partir do verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, muitos questionam por que não há comunhão. Não é culpa nossa, irmãos, que não há comunhão. Se todos forem cristãos bíblicos, crerem na Trindade, na salvação bíblica, vai ter unidade. Se todos forem fiéis à palavra de Deus, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos os santuários do Deus vivente. Nós, irmãos, somos o templo. Não é o espaço aqui que vai passar um dia, isso aqui vai ser destruído um dia. Nós somos o santuário de Deus. E você vai pegar o santuário de Deus e misturar com os ídolos. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Porque sabemos, irmãos, que o ídolo não é nada, não existe outros deuses. Paulo vai dizer em outra parte, o que eles sacrificam aos ídolos é a demônios, é idolatria.
Separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A linguagem pactual. Nós somos o Israel de Deus hoje. Como lá na época de Elias, eles eram o povo da aliança. Nós hoje somos esse povo, irmãos. Deus promete ser o nosso Pai, que nos sustenta, que nos guarda, que cuida de nós sermos filhos de Deus. Em Cristo Jesus somos salvos, incluídos na família de Deus. Então nós temos que nos separar mesmo. Mas a separação é por causa da idolatria. Se a cristandade se voltar para Cristo, todos nós teremos unidade, sim. Mas o problema é que eles perturbam a Israel e então dizem que somos nós que perturbamos. Meus irmãos, que Deus nos ajude como igreja a viver esses dias difíceis, né? Dias de grande luta espiritual, e que nós precisamos ser fiéis a Cristo, precisamos resistir, porque somos atacados por todos os lados, e precisamos então saber a quem vamos servir. E nós vamos ver mais claramente isso, né, na sequência aí do texto, esse chamado de Deus, né, a servir ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, depois vamos cantar mais um hino. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui diante do Senhor, da Tua palavra que nos foi anunciada. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, indignos, pecadores. Nosso coração, ó Pai, é tendencioso ao desvio, aos ídolos. Nos perdoa, ó Pai, quando quebramos a aliança, quando resistimos à Tua verdade. E dá-nos um coração, ó Pai, transformado, regenerado, quebrantado, humilhado na Tua presença, ó Deus. Santifica a Tua igreja. Tem misericórdia, ó Pai, da igreja do Senhor, nesses dias em que vivemos, de idolatrias, de misticismos, de sincretismos, onde há uma resistência à Tua verdade, e que muitas vezes, ó Deus, as pessoas não percebem, mas estão se colocando do lado dos ídolos. Resgata, ó Deus, aqueles que são Teus, os Teus eleitos, e nos santifica, ó Deus, como vimos ali em Corinto, nos dá saber o que significa separar-nos, obedecermos aquela ordem do Senhor, nos separar dos ídolos, porque somos da Tua aliança, Teu povo. Assim, ó Deus, cumpra esse propósito em nós, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, mais um hino. Depois desse hino, nós faremos a oração final, impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Amém. Fiquemos de pé. Cantemos o hino de número 221, um vaso de bênção. Vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus.
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento, ó Deus, na Tua presença, porque o Senhor nos fala pela Tua palavra, nos dirige. Ó Deus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino sobre nós, toma a nossa nação, nosso país nas Tuas mãos, nosso estado, nossa cidade, as autoridades, ó Deus. Sabemos que a maioria não crê no Senhor, mas sabemos que o Senhor tem poder, ó Pai, para enviar-lhes a Tua palavra. E sabemos, ó Deus, que nosso país padece por causa do pecado. A grande mazela do nosso país é o pecado, ó Pai, que nos escraviza. O pecado, ele é aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. Liberta, ó Deus, nosso povo, liberta a nossa nação, ó Pai, também dos ídolos, das religiões, dos ídolos religiosos, do falso evangelho. Ó Deus, santifica a Tua igreja na Tua palavra, que as Tuas ovelhas ouçam a Tua voz, a voz de Cristo na palavra, e que o Senhor traga arrependimento, ó Pai, traga desejo de fidelidade, de tão somente obedecer. Como Elias obedeceu, o Senhor o enviou ao seu inimigo, Acabe, aquele que queria tirar-lhe a vida, e Jezabel, e tão somente ele foi obediente. Ó Pai, que assim também sejamos nós, o Teu povo, que quando o Senhor fala conosco na Tua palavra, que não questionemos a ordem do Senhor,
que possamos ouvir claramente, dar-nos discernimento, dar-nos saber o que é que vem do Senhor realmente, e que tão somente obedeçamos. Que o Senhor fale particularmente, ó Pai, a cada coração, que o Teu Espírito ilumine cada coração daqueles que ouviram a Tua palavra, e que possa haver transformação, resolução de ser fiel a Ti, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que resistem, que aqueles que são Teus, o Senhor venha quebrantar, venha buscar, ó Deus, a ovelha desgarrada, porque de fato não virão se não for o Senhor a trazê-los. Usa os Teus meios, Teus instrumentos, e que eles venham, ó Pai, humilhados, quebrantados, dispostos a servir ao Senhor de coração. Abençoa, ó Pai, assim essa igreja, abençoa esse ano de trabalho, os cultos que acontecem aqui, as devocionais, os estudos, as orações, ó Pai, do Teu povo. Fortalece a Tua igreja aqui, purifica, ó Deus, santifica a Tua igreja, tira, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, do nosso meio. Coloca, ó Deus, corações submissos ao Senhor, ao senhorio de Cristo, que Cristo reine, que só Cristo seja exaltado na Tua igreja, que só Jesus, ó Deus, seja bendito, seja engrandecido, só Ele cresça e nós diminuamos a cada dia. Ó Pai, assim nos dá um dia abençoado, nos leve em paz, nos dá Te buscar também durante esse dia e Te buscar, usar os meios do Senhor para a nossa santificação. Assim também abençoa os que sofrem, os enfermos, sustenta, guarda, livra o Teu povo nas viagens e que possamos assim ser cuidados do Senhor, preservados pelo Senhor. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Amém, irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, nós encerramos esse primeiro culto do primeiro dia do Senhor de 2021. Virão outros dias do Senhor, né, com a bênção de Deus, se Jesus não voltar. Teremos outros domingos, né, em que poderemos estar aqui reunidos. O conselho ainda não decidiu o retorno da escola dominical pela manhã e para o nosso culto voltar à noite, mas talvez aí depois desse período eu devo estar reunindo em breve aí no retorno das férias com o conselho. Então fiquem atentos, conselho também, fiquem atentos aí, percebendo se já é possível esse retorno, para que possamos discernir, né, e tomar decisões sábias aí quanto a isso. Então, por enquanto, nessa minha ausência aí do mês de janeiro, a escala está pronta, nossos irmãos que foram convocados aí para assumir as funções irão estar à frente, irão pregar, dar estudos. E eu peço aos irmãos que sirvam a Cristo, irmãos. Nós não tiramos férias do nosso cristianismo. Eu vou tirar férias no sentido em que eu vou estar em outro lugar, mas lá eu vou estar com gente crente, lá onde eu estiver, eu vou para a igreja, eu vou sentar, eu vou ouvir a palavra de Deus. Às vezes, em algumas circunstâncias, a gente é convidado a pregar. Lá eu vou estar orando pela igreja, eu vou estar pensando no que eu vou trazer de estudo. Na volta eu vou estar lendo alguma coisa. Então, assim, muita gente não entende isso, né? E acha que as férias pastorais, elas são apenas
o pastor está lá fazendo nada enquanto o povo está aqui se matando. Não é isso, né? Não é isso que acontece. Assim como, né, meu desejo é que também vocês possam alcançar, né, nas vocações de vocês, a oportunidade também de ter um descanso e poder ter essa oportunidade também, e que nesse descanso também vocês usem com sabedoria, né, servindo a Deus. Então não existe essa coisa de tirar férias do nosso cristianismo, né, apenas eu vou estar servindo a Cristo, né, em outras circunstâncias, e os irmãos vão continuar aqui, assim como alguns irmãos também estão viajando, e outras oportunidades os irmãos também têm os seus recessos aí, suas viagens também. Irmãos, então, eu vou compartilhar a escala no grupo do WhatsApp. Nós temos também, se você entrar nas redes sociais da nossa igreja, está funcionando a nossa transmissão direitinho. Nós temos usado agora o YouTube. Compartilhe, divulgue nosso canal lá do YouTube, porque é uma maneira de divulgar a igreja, o evangelho ser ouvido, também em outros locais. Alguns irmãos que não podem estar também nos acompanham lá pela internet, e também lá no Facebook, geralmente tem a agenda da igreja, as transmissões são feitas também, algumas delas também lá pela página. Então, fiquem atentos, também temos lá o grupo, né, do WhatsApp, então, normalmente vai continuar as atividades dos trabalhos. Então, peço que os diáconos estejam atentos, os presbíteros, os que estarão nessa atividade aí, nessas atividades. E que a igreja apoie, se envolva e que tudo continue normalmente, que o ano possa, né, correr aí, caminhar, e aí retorno iremos dar prosseguimento às nossas atividades. Certo? Eu creio então que não há outros avisos, algum lembrete das sociedades, nesse período agora. Então eu creio que a maioria vai estar de recesso, né? Então, irmãos, vamos em paz, até logo mais à noite, quem vai nos acompanhar na escola bíblica, escola dominical, pelo Facebook. Então, até logo mais na nossa transmissão. Ide em paz, amém.